Não entendi por que pausou o vídeo, né? Eu estou trabalhando o fundo, né? A parte de cima do fundo toda foi feito com siena natural. E a parte de baixo nós estamos acentuando com um pouquinho de sépia, bem assim, com bastante cuidado, né? Olha, fazendo esse sombreadinho assim, à medida que se afasta do motivo a ser pintado, ele vai deixando um pouquinho mais claro, né? Bem mais claro, mais apropriado. Aqui, ó. Vai ficando assim. Usando o tecido já umedecido com o diluente, você propicia que esse sombreamento fique bem bem esfumado, né? Bem esfumado, ele não vai ficar pesado, ele vem esfumando bem, porque o tecido foi previamente umedecido com o diluente, tá? Então, aqui, olha, você pode aumentar um pouquinho mais a profundidade, vir dando uns tracinhos mais, né, de fundo aqui, ó, não há necessidade de ser um fundo seco, né, sem movimento, então você trabalha uns movimentos aqui, ó, e vai deixar o fundo bem interessante para você vir aplicando a sua pintura. Vou melhorar aqui, tirar um gruminho. Bom, na parte de cima não vou usar nenhum outro tom mais escuro. O que eu vou fazer é justamente tirar um pouquinho do excesso do siena natural do meu pincel. Vou enxugar. E eu venho aqui com o marfim e vou dar uma melhorada nesse fundo na parte superior do desenho, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, um pouco de diluente, pego aqui o meu marfim, olha, pego um pouquinho de marfim, misturo bem com esse diluente, olha, vou fazer aqui uma boa mistura de diluente com marfim, para tornar essa cor mais clara, tá? Tornar essa cor bem mais clarinha. Venho aqui agora, olha, onde ele terminou, né? Eu venho aqui puxando para cima, eu invado um pouquinho do siena e trago o marfim, olha. E trago o marfim para fazer essa proposta, né? Mais clarinha aqui na parte de cima, olha. Eu não quero, então, muito pesado, então, eu venho, dou uma clareada, olha. A minha clareada, justamente, é usando o marfim, olha, eu vou usar aqui nessa parte, né? O marfim vai dar uma aliviada um pouquinho mais naquele tom de siena que ficou. Então, vem, dá uma limpadinha, passa lá, ó. Vem pra cima mesmo do siena, para que ele fique mais ameno, mais suave. Ó, quebrando um pouco o siena com o marfim, tá? E aí, encerrando assim, ó. Não deixa pesado o fundo da pintura, né? Bem assim, usando bem o pituá, olha, fazendo uma sombra mesmo, só o sombreado mesmo. E aqui, olha, não há necessidade de fazer mais pesado do que está, tá? Então, aqui, ó, a
parte de cima foi siena natural com marfim e a parte de baixo foi siena natural com sépia, tá? Então, essas foram as duas cores que nós usamos para fazer a parte de sombreamento da pintura. Deixa eu dar uma limpada nesse pratinho já, porque se nós formos usar novamente, eu não gostaria de ter resíduo de outras cores, de outras tintas aqui, porque acaba atrapalhando, né? Isso tudo é uma prática que vocês também que estão aí começando na pintura, tem que já ir deixando assim claro para você, né? Todo o material que você usa, pincel, o godê, o pratinho, a tampinha, tudo que você usa, você já deixa limpinho, né? Para não dar problema. Bom, eu quero fazer aqui, eu não quero uma chaleira preta, totalmente preta. Então, o que que eu fiz? O que que eu vou fazer? Eu vou usar aqui, que eu tenho o azul inverno. Eu vou usar o cinza chumbo e o azul inverno depois, tá? E porque como ela tem que ser escura, e eu vou deixar essa partezinha aqui, ó, e o pegador para fazer em dourado, tá? Porque o dourado não, então, acho que em tom um tom avermelhado, alguma coisa assim, mas que contraste com o que nós vamos fazer na parte de baixo. Então, eu vou usar aqui, ó, cinza chumbo, eu vou fazer toda a parte de baixo, o fundo, né? O fundo que eu digo é a chaleira. A chaleira vai servir de fundo para essas flores aqui, né? Então, vamos lá. Vou usar cinza chumbo e um pincel não muito pequeno, porque eu quero que essa pintura renda. Depois, nas partes menores, eu vou usar um pincel menor. Mas nas partes maiores, olha, nas partes maiores eu vou usar um pincel grande. Esse pincel, acho que é o número 16, ó. Então, eu tô vindo aqui com cinza chumbo. Vou fazer toda a cobertura, ó. Fazer toda essa cobertura. Passo as partes naquela região onde exige um pouquinho mais de cuidado, você vem com um pouquinho mais de cuidado, né? Um pouquinho mais de calma. E aí, ó, onde se aproxima, que você percebe que você não vai conseguir fazer um controle muito bom da pincelada, deixa para usar um pincel menor, igual eu vou fazer agora, né? Eu também vou pintar essa parte maior, mas a hora que eu for pintar essas partes menores, eu vou trabalhar com um pincel menor, tá? Então, vamos passando a tinta aqui, ó. Tem que cobrir essa região toda, né? Aí, nós vamos usar um pincel mais adequado pro espaço que nós vamos trabalhar, né, gente? Porque é assim, ó, à medida que eu tô com um pincel grande, se eu me aproximar muito do motivo aqui, olha, eu vou acabar fazendo o quê? Borrando, né? Eu vou acabar estragando o risco pra cá. Então, eu vou passando a tinta e preservando essa parte onde fica mais próximo aqui nessa parte de fora, tô usando o cinza chumbo, olha. Vou usar
outro tom de cinza. Não. Um cinza mais claro. Aqui. O cinza claro, eu vou usar aqui. Aqui nessa região, ó. Vou vir com o cinza claro. Já vou vindo dando uma mesclada nele com o cinza chumbo, olha. Pra que não haja assim, ele não fique escuro. Tá cheio de gruminho a minha tinta, olha. Tem que tirar. Né? Então, aqui nessa parte, olha, central aqui, onde ela vai receber um pouquinho mais de claridade, embora ela não seja de brilho, né? Mas ela vai receber um pouco mais de claridade. Então, eu usei o cinza claro. Vou tirar o cinza claro do meu pincel, porque eu preciso de dar uma acentuada. Agora que a tinta já começa a descer para a trama do tecido, começa a me mostrar onde está faltando tinta aqui, ó. Então, aqui, olha, tá faltando tinta. Então, eu venho cobrindo, ó. Sem invadir ali onde eu usei o cinza mais claro, né? Então, eu venho trazendo aqui, ó, cobrindo bem a trama. Vou encostar esse pincel, porque ele é muito grande para a área onde nós estamos trabalhando. Vou pegar um pincel número 12. Ó, agora eu vou trabalhar aqui, ó, esta parte, que é uma parte pequena, né? A parte de cima aqui é a tampa, olha. A tampa. Vem aqui, olha. Com bastante cuidado, né? Circundando o desenho, chegando no desenho, ó. A tampa. Por isso que a gente tem que usar um pincel menor, porque nós estamos trabalhando uma área onde que tem que ter bastante cuidado, porque nós vamos chegar essa tinta, olha. Tá vendo? Aqui. Vou preservar aquele pedacinho lá. Então, aqui, olha, onde ela vai fazer divisa com o desenho da rosa, olha. Eu venho com o pincel menor, tá vendo? Por isso que a gente usa a ferramenta de acordo com o que você vai trabalhar, olha. Nossa ferramenta é o pincel, né? Então, a gente tem que usar a ferramenta adequada. Nós não podemos usar uma chave número 10 num parafuso número 5, porque não vai funcionar. Tem que ser tudo de acordo. Então, se você tá usando aqui um pincel grande para fazer uma área grande, quando você chega na área menor, você tem que trabalhar com um pincel menor também. Pronto. Estou circundando as folhas, as pétalazinhas das rosas aqui, ó. Estou fazendo porque elas estão cobrindo parte da chaleira, né? Ó. Estão cobrindo parte da chaleira. Aqui nessa parte tá faltando um pouquinho de tinta, né? Lembra que eu falei que a gente tem que trabalhar com cuidado? Pronto, aí fizemos a borda, né? Dela todinha com um pincel menor, sem prejudicar a pintura, né? Então, agora, vou pegar o cinza claro, lembra que nós usamos aqui na região onde ela vai receber um pouquinho mais de claridade, aqui também, ó, ela vai receber um pouquinho mais de claridade aqui, ó, entendeu? Nessa região.
E aí, faz a divisãozinha, ó. Pronto, tá cheio de grumo essa tinta. E não é tinta velha, porque aqui a tinta não chega a envelhecer, não. Eu uso bastante. Então, aqui agora, eu quero envelhecer isso. Envelhecer não, tornar ela mais, mais próximo do preto, né? Mais próximo do preto. Eu vou pegar a tinta preta mesmo, né? Então, eu vou sombrear o cinza chumbo com preto. Vou tirar o excesso aqui, olha. Essa região tá um pouquinho mais escura, porque nós não estamos vendo pra lá, ó. Aqui, olha, onde ela faz essa divisão, ela vai sofrer um pouquinho mais de tinta preta, olha. Pronto. Lá do outro lado, tinta de um lado só do pincel, para que você tenha segurança de fazer esse risco, olha, com facilidade e tranquilidade, tá? Então, depois que você fez o risco, você vem em movimento circular, vem fazendo um sombreadinho, ó. Trazendo mais sombra, né? Então, aqui, olha, onde ela recebe um pouquinho menos de luz, de claridade, né? Que ela está sendo sobreposta pelas pétalas e pelas folhas das rosas, olha, aqui, ó, ela também vai sofrer uma ação um pouquinho maior de falta de luz, falta de luminosidade, né? Ó. Aqui eu não coloquei a divisão ali, porque ali presume-se esteja um pouquinho mais claro, tá, gente? Porque é para parecer o bico, né? Que o bico dessa chaleira, ele não aparece muito. E ainda vai faltar fazer a parte interna da chaleira, que normalmente essas chaleiras, a parte interna dela, se ela é em ágate, né? Ou aquelas cerâmicas de hoje modernas, né? Essa, ó, esse desenho aqui eu copiei do modelo. Ai, um grumo aqui me atrapalhando, ó. Das chaleiras da Tramontina. Tem uma chaleira Tramontina nesse modelo aqui. Se não tiver, como fala religiosamente, a cópia, não é mesmo para ter, né? Eu vou dar uma limpada no meu pincel, tirar o excesso de tinta, para que eu possa fazer aqui essa fusão do cinza chumbo com o preto e que não fique muito manchado, ó. Tá? Então, eu vou lá para cima agora, deixa eu passar aqui, vou lá para cima agora, na tampa, né? Vou fazer esse sombreamento na parte lateral dela, olha, nas duas laterais. E aqui, também ela sofre um pouquinho a ação da sombra, né? Porque essa tampa tá encaixada aqui nessa parte dela, da chaleira. Então, eu usei como modelo uma chaleira da Tramontina, mas eu já fiz algumas modificações nela, né? Porque eu acho que aqui na realidade ela teria uma tampa de vidro, mais larga, inclusive, né? Mas aqui eu quis trabalhar do meu jeito, né? E dando a forma que eu quis.
Então, eu trabalhei diferente aqui. O desenho tá um pouco diferente. Mas se alguém for procurar, né, vai identificar mais ou menos o desenho da chaleira da Tramontina aqui. Inclusive, lá ela está em vermelho, viu, gente? Ela não está em preto, não. Ela está em vermelho. Eu é que quis ela no modelo preto a pedido de uma cliente, né? A pedido da minha cliente, eu fiz a chaleira em preto. Então, aqui agora, esse cabo eu vou fazer em preto, porque imita o baquelite, né? Aquele material dos cabos que a gente compra panela, antigamente era tudo, os cabos eram tudo em baquelite. Então, eu vou chamar de baquelite, que eu não sei se é baquelite, mas meu pincel bateu na lâmpada aqui. Eu deixei a lâmpada baixa para que ela não incida nos meus olhos, né? Ela está iluminando aqui o tecido, mas eu não quero a força dessa luz que ilumina aqui o motivo para mim direto nos meus olhos. Ela tá trabalhando de cima, praticamente em cima do desenho mesmo, só. Então, aqui é preto puro, ó. Para fazermos essa alça, né? Esse pegador. Aí eu vou lá, faço a tinta de um lado só do pincel, faço aquele traço, olha. Tinta de um lado só do pincel, eu vou fazer o traço aqui também, ó. Ele vem, enquanto tem a tinta ali, olha, ele vem retinho e fazendo uma passada de tinta bem completa. E aí, você vem preenchendo, né, o centro. Eu vou pegar um pouco mais de tinta na tampa, para nós concluirmos essa fase, né, da pintura. Ó, vou subir aqui, ó, tinta de um lado só do pincel e eu vou subir para encontrar lá onde eu parei, ó. É a parte que faz o pegador. E o pegador dessa chaleira é em preto, né? Pronto. Depois nós vamos dar uns traços de cinza nele. Nossa, esse pano tá chupando tinta até. E eu não, em cor muito escura assim, eu não gosto muito de trabalhar com o diluente, né? Eu não gosto de umedecer muito o tecido, porque às vezes borra, né? Porque a gente vai trabalhar com uma tinta forte e às vezes ela não completa muito bem, ela fica... Então, aqui agora eu estou observando se tem detalhes, se tem pontos onde a tinta não penetrou. Então, eu venho observando de cima, assim, ó, para ver se existe alguma falha, né? E se houver a falha, a gente corrige ali na hora, tá? Eu não vou colocar ainda a parte que faz uma divisãozinha aqui no pegador, porque como tá muito molhado, ela não vai aparecer, tá? Então, só vou dar uma chegada aqui, ó, com o pincel. Vou tirar, deixar esse pincel de lado. Eu vou procurar aqui uma tinta que vai me fazer aqui. Isso. E deixa eu ver se eu tenho outra aqui. Não, essa mesmo só.
metálica, cobre metálica. Nossa! Elas estão bem. Deixa eu puxar pra tampa. Porque é uma área pequena, não vai precisar de muita tinta. Vou pegar um pincel pequeno, gente, aqui, olha. Vou pegar um pincel número 8, tá? Pra trabalhar essa parte que eu quero num tom. Não, eu ia fazer em vermelho, mas eu não vou fazer em vermelho, porque eu já vou fazer as rosas em vermelho. Então, ia ficar muito marcado. Então, eu vou trabalhar aqui, olha, como se esse acabamento da chaleira aqui, ó, fosse em cobre, tá? Então, eu tô usando a tinta cobre metálico, que é pra fazer esse detalhe aqui. Venho trazendo a tinta com bastante calma, com bastante paciência, né? E a tinta tá meio grossinha, porque ela tava há muito tempo sem usar. Deixa eu ver se eu consigo pegar um pouquinho mais aqui para vir cobrindo essa parte onde falta um pouquinho de tinta, você tem que vir cobrindo, não pode deixar a falha, tá? Eu já vou lá no pegador também, que o pegador também eu vou fazer nesse mesmo tom, ó. Pegar aqui um pouquinho, só na pontinha do pincel, olha, para chegar aqui, ó. Trabalha bem na pontinha do pincel, ó. Assim, sem preenche bem, né? Faz bem a cobertura, olha. Eu vou precisar dar um tonzinho de sombra. Então, aqui eu vou usar o jacarandá. Poderia usar o jacarandá, poderia usar o terra queimada até. É um tom mais escuro, somente para deixar essa partezinha um pouquinho mais queimada, olha. Tá? Uma partezinha um pouquinho mais queimada, lateral, né? E aqui no pegador, a gente faz na parte de baixo, ó. A gente traz aqui na parte de baixo, dá uma puxadinha até um pouquinho abaixo do meio, tá? Para terminarmos essa... Eu disse que eu ia usar... Eu acho que eu vou ver se tá... Deixa eu ver. Algumas cores, né? A gente vai vendo na hora também que pinta, porque às vezes a gente tem todas as cores, mas na realidade, às vezes aquela cor que a gente quer na hora, ela desaparece. A gente não consegue, parece que enxergar a tinta naquele momento, né? É interessante isso. Eu acho que o cérebro da gente fica meio dopado. Fica meio dopado, ele fica meio dormente. Eu vou pegar um pincel aqui, ó, que as cerdas não estão tratadas, não tem tratamento na cerda. E vou vir aqui, olha, aqui nessa parte onde eu deixei claro. Então, agora eu venho com essa tinta, que é o azul inverno, olha. É o azul inverno. Eu gostaria de ter um cinza metálico aqui, mas eu não tenho.
Então, ele vai vir com o azul inverno aqui, olha. Vai dar esse tom metalizado nela, olha. Vou usar aqui na parte de cima, ó. E aqui também. Tá? Ela vai ficar nesse tom metalizado mesmo. Deixa eu pôr um pouquinho aqui dar uma clareadinha. É só uma marcada para fazer divisão né, Olha, ficou muito bom. Deixa eu limpar meu dedo aqui. Ali ainda vou preservar. Vamos trabalhar. Eu quero que o preto esteja quase seco para eu fazer o que eu quero lá, né? Porque é só uma marquinha. É uma marquinha que nós vamos ter que fazer ali. Eu vou fazer até com cinza claro já, para eu lembrar, né? Olha, a parte da frente desse pegador, né? Nós não estamos vendo a parte da frente, né? Nós estamos vendo só ela aqui, ó. Eu não estou usando o branco, tá? Eu estou usando aqui o cinza claro, olha. E aqui, ela não é virada, nós não estamos vendo nem um lado nem o outro. Ela tem somente um friso, ela é um frisinho que ela tem aqui, ó. Pronto. Agora eu dou uma clareadinha aqui na parte de cima do friso para marcar, olha só. É um friso que ela tem no cabo, tá? Bom, agora vamos para o bico da chaleira, que eu vou pôr cinza mesmo, pronto. Vamos que a parte de dentro dessa chaleira seja em cinza ou branco, normalmente branco. Normalmente essas partes assim são brancas. Eu vou trabalhar com cinza. É o cinza claro, tá? A ordem o número é 627, né? 627. Trabalhei com cinza lá. Vamos fazer agora as folhas, né? Já vamos para as folhas, porque é o apoio das rosas, né? Aqui. Então, as folhas nós vamos usar. Eu vou fazer primeiro essas daqui, que são as mais próximas, né? Fica mais próximo da câmera, ó. Tinta verde pistache. E eu vou trabalhar com um pouquinho de diluente aqui para ir mais rápido, olha. Normalmente a gente trabalha assim. O diluente ajuda que a sua tinta ande mais, né? A tinta deslize com mais facilidade. Então, a pessoa fala, ah, nossa, o pincel desliza em cima Mas é porque a gente usa esses artifícios aqui, viu, gente? Olha, o diluente serve para isso, é para que a tinta venha com mais facilidade pra gente aqui, ó. Então, eu já vou cobrindo tudo.
Eu faço por etapas, assim, ó. Vamos que eu faço essa, depois nós vamos fazer as outras. São mais, praticamente todas no mesmo modelinho, né? Não muda folha, não tem muito o que fazer em folha, né? Folha é folha, não dá para inventar muito. Então, aqui eu já vou trabalhando as folhas assim, fazendo o fundo delas com o verde pistache. Tem um cabelinho aqui. Um pelinho. Às vezes é tecido, né? Vai juntando. Pelinho fica atrapalha. Então, aqui, olha, cobri tudo com verde pistache. Já vou deixar o verde pistache pro lado de cá, que nós vamos usar depois. Desculpem aí, tosse. Hoje o dia aqui amanheceu meio fechado, não tem sol. O sol tá encoberto, o céu tá meio fechadinho para chuva. É provável que tenhamos chuva até o final da tarde à noite. Deu uma mudadinha no tempo. Aí muda um pouquinho o tempo, já viu, né? É tosse, é espirro. Tava muito seco. Era até bom que chovesse mesmo. Seria bom que chovesse, porque o clima aqui tá muito seco. Tá muito seco. Muito falta de umidade no ar. A gente fica ruim mesmo. Mexe com toda a parte respiratória, né? Pouca umidade no ar. Mas o nosso Brasil é tão grande que enquanto aqui nós estamos precisando um pouquinho de chuva, lá no Rio Grande do Sul tá chovendo. Segundo nossa amiga Joyce, lá em Manaus já choveu segunda-feira, choveu em Manaus. Então, o Brasil é muito grande, né? Então, quando num lugar tá precisando de chuva, no outro lugar tá chovendo demais. Quando não é falta de chuva, né? Para atender a parte de agropecuária, a parte do agro mesmo, né? Faltando. Mas é bom que tenha chuva, assim, porque às vezes tá precisando de pasto, né? Com essa seca, pasto fica sem pasto. Lá no meu irmão, lá na minha cunhada, já esses dias já estavam com problema de pasto, porque fica sem chuva, é inverno aqui, na época de inverno nosso aqui não chove, é uma seca total. Então precisa do pasto, porque senão o gado não tem nem o que comer, né? Tem que ser no trato, com cana, com ração. Bom, vou pegar um pouquinho do verde pântano e vou dar uma acentuadinha nessas sombras para promover uma divisão melhor, né, nas pétalas dessas rosinhas. Olha, das folhas, né? Então, quando você aumenta um pouquinho essa sombra, você deixa um pouco, aumenta a profundidade, você melhora a visibilidade do que você vai colocar na parte de cima. Eu gosto de trabalhar assim.
Vamos fazendo um pouquinho mais de sombra aqui. Espero que esse vídeo não fique muito longo, né? Então, aqui eu já vou trabalhar assim, que ela tá vindo daqui, cobrindo essa outra. Escureço a parte de baixo, ó. Separo essa dessa com um pouquinho de tinta um pouquinho mais escura, olha. Separo. Escureço aqui porque ela está em cima, ela tá por baixo de duas folhas, né? Então, ela recebe um pouquinho mais de sombra, tá vendo? Aqui eu vou sombrear só o cantinho. Aqui eu vou sombrear esse cantinho, ó. De pouquinho em pouquinho tinta, né? Você vai chegando. Essa recebe um pouquinho mais de sombra, porque tá aqui na parte de baixo. Limpo o pincel. E vamos para... Vou deixar essa tinta aqui, né? Nós vamos usar novamente. Vou pegar agora o marfim, que o marfim é uma cor que praticamente quase todo mundo tem. Se não tiver o marfim, pode ser o verde soft. Se não tiver o verde soft, deixa eu enxugar melhor esse pincel. Pode ser verde o menta não, o erva doce, né? Que é pra dar uma clareadinha nela, ó. Vem trabalhando, ó. Aqui tem uma dobrinha, já faz a dobrinha. Dá uma marcadinha ali no meio. Simples, gente, olha, sem muita alisação, tá vendo? Sem muita complicação para fazer a folha, ó. Fica uma folha bonitinha. Bem apresentável para o que você vai... Quando você vai dividir assim, ó, por exemplo, aqui você pode dar um toquezinho de marfim, olha, porque ajuda a separar melhor, tá vendo? Como aqui, ó, eu fiz uma graça aqui também, ó. Ela separa essa folha dessa. E fica bem interessante a proposta, porque dá essa noção de sobreposição. Quando você faz isso, você tem essa noção de sobreposição, olha. Aqui, essa tá sobre essa, você dá uma clareadinha lá, olha, como ela já aparece, né? Ela já vai... Eu vou deixar pra gente fazer as nervurinhas de todas de uma vez, né? Quando a gente estiver trabalhando com todas de uma vez. Vou colocar esse potinho aqui, porque eu vou dar um toquezinho de diluente nas folhas, para que a gente consiga também agilizar a pintura, né? Dar uma agilizadinha na pintura. A gente trabalha com o diluente em cima de cada folha, já põe um pouquinho, né? Espalha bem, olha. Espalha bem, já pode tirar. Vem aqui agora com o verde pistache. Olha. Vem cobrindo. Sem segredos, né? Como aqui agora está com o diluente, olha, como desliza mais rápido. E faz a sua folha mais rápida também, ó. Tá vendo? Só que tem um detalhe, tem que cobrir bem a trama do tecido, olha. Você passa, mas não é para deixar uma coisa superficial. Você tem que passar e vir, assim, em movimentinho circular, passando bem essa tinta, para que essa tinta penetre bem na trama do tecido. Olha, não é... A tinta não pode ficar superficial aqui, não, tá? Ó, ela vem... Só porque eu falei do clima seco, da alergia, me deu coceira no nariz hoje. Hoje eu tô com aquela
com aquela sensação de incômodo no nariz mesmo, por causa da seca. Aqui vamos trabalhando. Essa é a última, olha. Né? Sempre trabalhando assim, ó. A minha maneira de fazer folhas, tá? Por exemplo, tem esse conjunto de folhas aqui, eu fiz o primeiro, aí eu venho, normalmente tem um conjunto de folhas pro lado de lá, então a gente vai acompanhando, fazendo de acordo com o que a gente tá trabalhando, tá? Eu vou colocando a tinta que eu vou tirando, eu vou colocando de lado. Então, aqui agora, nós vamos fazendo na folha, em cada folha, uma pré-sombra, ó. Eu venho aqui, separo, esta tá embaixo dela, essa daqui tá por cima. Então, a de baixo, olha, a de baixo vai receber um pouquinho mais de sombra, ó. Recebe um pouquinho mais de sombra. E você já vai esfumando para... E já divide, ó. Divide a folhazinha, ó. Pronto. Você já vai ficar praticamente com ela pronta. Então, aqui, olha. Você vem puxando, ó, vem cobrindo, tá? Não pode realmente deixar espaços na trama do tecido vazios, porque ela aparece. Esta é sobre esta, ó, essa folha está sobre essa aqui. Então, aqui, olha, onde ela tá sobreposta, ela recebe, ó, sombra, 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 ó. Tá? E aqui, olha, ela vem assim, ó, ela está em cima dessa outra de baixo. Então, a de baixo recebe um pouco mais de sombra, ó. Aqui já vem esfumando, ó. Então, aqui eu já vou dividir, ó. Fazer a parte de cima dela aqui. Passo a tinta pra lá. Divido aqui. Também. Venho para essas duas restantes a mesma coisa, ó. Esta tá sobre essa aqui. Na de baixo, a de baixo recebe um pouquinho mais de sombra, olha. Aí. E aí, você já vem aqui, ó, onde ela se aproxima da rosa, já encosta um pouquinho mais o verde oliva, ó. Encosta um pouquinho mais o verde oliva, dá uma passadinha lá, ó. Vem esfumando, para que as tintas venham se fundindo, né, se misturando. Faz o encontro aqui dela com a rosa, ó, trazendo sempre essas misturinhas, olha. Você mistura bem, traz aqui, porque nós vamos usar ainda o verde pântano, né? Então, ó, divide e divide. Essas posições, eu não tenho muito, porque como eu trabalho com pintura de cima para baixo, iluminação de cima para baixo. Então, eu não tenho esse problema de falar assim, não, a luz está vindo da direita ou a luz está vindo da esquerda. Porque, para mim, a minha iluminação é de cima para baixo, então não tenho como. Eu não trabalho com isso, né? Esse lado da pintura. Ó, vem aqui com um pouquinho de tinta agora, do verde pântano, olha, verde pântano. Dou uma escurecidinha, aumento a profundidade, onde há necessidade, ó.
aumenta a profundidade. Onde eu quero que aqui seja mais profundo. Ela sobrepondo esta, olha, esta aqui vai receber a sombra maior, ó. Esta sobrepondo essa aqui, esse canto é mais escuro, olha. E até porque ela estando por baixo de tudo, a sombra dela é um pouquinho maior, né? Olha lá. Esta sobrepondo esta, a de baixo vai receber um pouquinho mais de sombra, ó. Recebe um pouquinho mais de sombra. E é a última, você vem e encosta aqui, onde tá a rosa, escurece um pouquinho mais o centro. Pronto. Agora, a gente vem com o marfim, pincel limpo, né? Limpo o pincel, marfim, e vamos trabalhar. Tem pessoas que não gostam de trabalhar as nervuras nas pétalas. Isso é de escolha. Eu posso aqui perfeitamente também deixar essas folhas sem as nervuras, tá? Não tem, poderia, né? Não tem nenhum, não prejudica em nada a pintura, tá? Então, se for de escolha da pessoa não fazer, olha, aqui lembra que eu falei que quando uma sobrepõe a outra, você pode vir aqui e dar um toque, olha, essa tá sobrepondo também, então, olha, vem dar um toquezinho, separa ela melhor, olha, e ela fica mais visível, tá? O trabalho fica mais visível. Então, faz a nervura, quem gosta ou quem quer, não há necessidade. Também a nervura também é só que eu considero a nervura um detalhe que enriquece a sua pintura. Olha, que ela tá sobrepondo a de cima, né? Então, ó, ela vem com um tracinho de marfim aqui, fica muito bom. Pronto. Agora, nós vamos pegar deixar esse pincel, porque ele tá bom para trabalhar. Nós vamos fazer as rosas vermelhas, né? Então, eu vou fazê-las mais claras. Vou fazer com vermelho vivo. Não. Vou fazer com vermelho vivo, porque o vermelho escarlate, ela vai ficar muito escura. Onde está? Olha o vermelho vivo, o vermelho vivo. Aqui. Tá aqui. Então, enquanto dá uma... Aqui tá quase seco. Vamos fazer as nervurinhas, então, eu vou mostrar como eu faço, porque eu vou usar o verde oliva, tá? Olha, eu faço a pontinha da rosa e eu não vou fazer os serrilhados, tá? Vou fazer só as nervurinhas. Olha, eu acho que é um detalhe que deixa a sua pintura um pouquinho mais completa, né? A gente normalmente trabalha... Olha, mesmo quando você vem... Nossa, eu tô com uma cheia aqui, com um gruminho, ó. Mas até aí não aparece nada, é fundo, não tem problema. Se você faz um pouquinho, ó, não há necessidade de você vir contornando a folha toda, não, tá? Você faz só um detalhezinho, ó.
Vem com o pincel sempre em pé. Pincel bem em pezinho, olha, você consegue fazer os risquinhos bem fininhos, olha. Esse pincel é um pincel da ordem 222 da Condor, de cerda sintética. Tá? Não é nenhum segredo. Você pode trabalhar com o pincel liner que você tiver à sua disposição, não há necessidade de, não se atenha a marcas, né? Use o que você tiver à mão. Não há necessidade também de ficar, por exemplo, como aqui eu contornei uma partezinha de baixo, tá? Porque ela tava fazendo falta ali, né? Mas normalmente não. Ó, tá só um tracinho, ó. Pronto. E já pode fazer as nervurinhas, ó. Bem levinhas, fininhas, né? Pra que não pese na pintura, né? Não pode pesar na pintura. Agora, vamos para as rosas. Eu vou usar um pincel aqui para aplicar. Eu vou usar o diluente, tá? Para facilitar e tornar a nossa pintura mais rápida, mais ágil, né? Olha, esse desenhinho eu fiz direto eu fiz agora porque a minha cliente queria uma pintura de chaleira escura com rosas vermelhas, né? Então, eu até tinha um desenho já aqui que eu costumava usar, mas eu não sei por que cargas d'água eu não achei. E eu repliquei esse desenho esses dias 2 vezes, só que eu não sei onde eu coloquei o risco, então eu tive que fazer tudo de novo, o risco de novo, para atender a cliente. Então, estamos aqui, ó. Ó. Por que que o diluente é bom? Olha, ele tem uma textura, eu vou mostrar ele no potinho original. Ele tem uma textura que ele não abre, né? Ele não vai borrar o seu trabalho. Olha, a embalagem original é essa aqui, ó. Eu ponho no potinho ali pra gente não ficar colocando o pincel aqui dentro, olha. Tá vendo? Ele é leitosinho, ó lá. Mesmo é transparente. E ele não interfere muito na pintura também, né? Então, eu gosto de trabalhar com esse porque ele não abre, ele não vai borrar a sua pintura. Se você passar ele rente aqui ao desenho, ó, ele não... e lá não tiver tinta, ele não vai borrar o seu desenho de jeito nenhum, ele não vai borrar o seu trabalho. Porque a textura dele é a textura de tinta, não é a textura muito mole, lá, assim. Ele tem uma textura de tinta mesmo. Então, quando tem textura de tinta, não abre, tá? É a mesma coisa, se você pegar a sua tinta e diluir ela ao ponto dela ficar aguada, a hora que você colocar no pano, ela vai borrar, ela abre. A gente abre é quando você põe um pingo assim, ó, e a pintura vai espalhando, tá? Então, tudo que você for trabalhar, trabalhe com cuidado, com um produto certo, né? Para não...
para não prejudicar o seu trabalho. A sua tinta tem que estar molinha, mas não pode estar demais de mole. Ela tem que estar na textura certa. Porque quando a gente trabalha com uma textura muito mole, muito diluída, ela tende a abrir e prejudicar o trabalho da gente, tá? Então, aviso aos navegantes, quando for amolecer sua tinta, não deixa a sua tinta a base de ao ponto de ficar abrindo, tá? Porque isso prejudica. Inclusive, prejudica também a questão da fixação da tinta no tecido, tá? Porque uma tinta muito diluída, ela já não tá na cor original dela, né? Trabalhe com a tinta no original da tinta. Opa! Essas bolinhas no meio da tinta é inevitável, não tem como. Olha, então tá aqui as rosas vermelhas. A tosse. Vou pegar o púrpura para fazermos a primeira sombra, tá, gente? Depois a gente acentua, havendo necessidade, a gente acentua com um pouquinho de vinho para melhorar a profundidade. Então, aqui eu vou trabalhar com púrpura, olha, na boquinha da rosa, aqui, olha. Venho assim. Aqui nessa parte aqui, olha, é a parte do fundo do copinho aqui, ó. Que a gente fala copinho, tal, tacinha, sei lá. Cada um dá um nome, né? E o que vale é que você entenda o que eu estou falando, né? Não adianta a gente ficar trocando nome, falando tacinha, copinho e tal, se você não entender o que eu tô falando. É a parte de baixo aqui, de onde saem as pétalas, tá? Então, venho com o púrpura e dou essa pré-sombra. Inclusive, já com o púrpura mesmo, eu venho fazendo a primeira divisão, olha. Dividindo esta por cima dessa de baixo, recebendo um pouquinho de sombra, olha. Esta sobre essa, a de baixo recebe sombra, olha, tá? Aqui, por exemplo, nós estamos trabalhando assim, ó. Esta atrás, essa daqui na frente, ó. Então, elas estão, ó, olha. Transformando aquela lá a mais distante. Então, esta em cima dessa, a de baixo recebe um pouco de sombra, olha. E ela vai fechar o copinho aqui também, ó. Vamos fechar esse copinho, tá? Então, a gente sombreia e escurece, já deixa ali prontinho pra... Então, essa em cima dessa, a de baixo vai receber um pouco de sombra. Essa em cima dessa, a de baixo recebe sombra. Essa é uma regra para pintura de rosa. São desenhos simples, sem nenhuma complicação. Tirar esses grumos da tampa, para não cair dentro da tinta. Então, vamos para outra. A mesma coisa, olha. A parte do copinho, aqui a boquinha, né? Onde faz aquela boquinha do copinho. Vem com o púrpura. Tirar os gruminhos daqui. E aí, dá uma subidinha, dá uma misturadinha na parte de cima, ó. Vem aqui na parte de baixo, onde é
a parte, a base do cálice, ó. A parte de baixo já vem com o púrpura também. Dá uma subidinha nele, porque eu não gosto dessa parte muito viva. Então, eu dou uma queimadinha aqui, olha, com o púrpura também, ó. Em cima do vermelho vivo, tá? Venho aqui agora, eu vou fazer... Vou fechar o copinho. Então, eu venho com todas as pétalas, olha, eu fecho ali o copinho, passando todas essas pétalas para trás, ó, para trás do copinho. Venho já aqui, ó, venho definindo essa em cima dessa, essa de baixo. Esses bolinhos no meio da tinta, ó. Essa aqui, sobrepondo essa aqui, a de baixo, ó. Aí. É como uma escada. Vocês interpretem isso como se fosse uma escadinha, olha. Essa descendo para essa, descendo para essa, descendo para essa. Sempre na parte de baixo, olha lá. E a mesma coisa aqui, ó. Aqui, ó. É uma escadinha, ó. Essa desceu para essa, de baixo, né? E aqui tem outra, olha. Aqui. Prontinho. Prontinho. Então, estamos praticamente com a rosa pronta, né? Para iluminar essa rosa, como nós estamos trabalhando com vermelho vivo, difícil é a gente fazer a determinação das cores, assim, porque o vermelho vivo, ele vai muito bem, por exemplo, vamos fazer um teste aqui? Vamos fazer um teste com o laranja, olha. Só que ele fica muito marcado, né? Laranja marca muito, olha. Então, não funciona. Pra mim, não, né? Então, vou pegar ali onde eu coloquei o laranja e vou cobrir com vermelho vivo. De novo. Vai ficar um tom mais claro. Até aí, tudo bem. Então, vamos fazer a definição das pétalas com o vermelho fluorescente. Esse vermelho fluorescente nem sempre as pessoas encontram com facilidade, né? Então, eu vou fazer um corte com o coral. Às vezes a pessoa fala, mas né, dá para fazer? Vamos fazer? Vamos testar? Vamos, porque o coral é um tom de vermelho, desculpem, com branco. Então, é um tom trabalhado através do vermelho, né? Então, eu venho aqui, olha, e venho com o coral dividindo essas pétalas aqui. Como ela ia ficar entre essas duas, olha, ela vem, né? Ó, eu venho com ela aqui, ó. Se ela está entre as duas, né? Ó. E aqui, ó, são aquelas pétalazinhas, gente, que a gente não define muito, não, tá? Olha. Puxa pra baixo. É só pra, né? Que você faz umas pétalazinhas, corre pra cima, olha. Vem trabalhando as pétalas. Olha, clareando. Deixa eu tirar um gruminho aqui.
Vem dividindo, olha, já vem separando as pétalas, né? Porque nós vamos usar outra cor aqui ainda. Então, vem aqui, ó. Separa bem. Onde não tem sombra, você pode trazer esse tom claro, tá? Onde não tem sombra. E aí, aqui, ó, imitando como se ela tivesse virado para baixo mesmo. Então, aqui, ó, definiu assim as pétalas, né? Vou trabalhar um corpinho do copinho, ó. E deixo ela quietinha um pouquinho aí, porque a gente vem daqui a pouco mexer nela de novo. Então, vamos para lá. Trabalhamos aqui para dentro. Para dentro. E uma outra pétalazinha aqui para dentro também, olha. Vem fazendo essas separações, olha. Lá onde tem sombra eu não posso levar parte clara, eu só trago claridade aqui onde... Nossa, parece que essa minha tinta tá meio brilhante. Estranho. E não tem nada a ver. Então, agora venho lá para aquela que é a do meio, ó. Clareio ela. Clareio essa que tá aqui. Já trazendo para baixo, igual eu fiz com essa aqui, né? Aqui ela não, onde tem lá a sombra, a gente não chega. Aí tem umas coisinhas no meio da tinta que só atrapalha. Olha, e aqui você vem com essa claridade para fazer essa parte aí. Na parte de cima, vamos fazer um corte aqui, ó. Trazer essa aí pra lá. Às vezes a gente traz uma pétalazinha assim, meio bobinha, pra cá. Que a gente pode fazer também pro lado de lá, né? E aí a gente vai definir bem com o vinho, aí nós vamos definir bem essas pétalazinhas aí, tá? Então, eu venho aqui, olha, eu quero uma pétala aqui, ó. E eu quero outra aqui. Também. Então, eu vou pegar um pincel bem fininho agora. Deixa eu pegar deixa eu ver. Não. Tá tudo aqui na água. Esse aqui tá bom. Eu vou pegar um pincel e vamos definir direitinho agora quais são os pontos onde a gente quer um pouquinho mais de sombra, né? Um pouquinho mais de sombra vai dar um pouco mais de corpo aqui. Então, vou pegar o vinho. Eu quero um pouquinho mais aqui dentro, ó. Aí, eu venho aqui pra baixo, ó. Aqui, atrás dessa pétalazinha que eu trouxe, olha, embaixo dessa, embaixo daquela, atrás daquela que eu trouxe lá, olha.
eu venho trazendo as pétalazinhas, escurecendo onde eu quero que predomine um pouquinho mais de sombra. Então, isso faz com que a divisão delas seja melhor. Ó, aqui eu trago um pouquinho na parte de cima, divido, ó lá. E lá também. Na parte do centro, olha, onde eu abri aqui, né? Eu dou uma subidinha, eu trabalho aqui, olha, esse cantinho, lá atrás, ó. Atrás de cada pétalazinha, e quando a gente vem pra frente, ela é por baixo, olha. Quando a gente vem pra cá, né, para as pétalas abertas, ela vem por aqui, ó. Olha. Tá vendo? Ela vem só nos cantinhos, assim, ó, dando aquela aumentada na sombra. E ela vai ficando um pouquinho mais bonita, ó. Aumenta a sombra. Né? Olha, pronto. Agora, nós vamos trabalhar algumas florzinhas aqui de apoio, né? Vamos trabalhar umas florzinhas de apoio. Pegar o branco. Palha, branco. Vou pegar o branco bem, olha, esse branco meu tá praticamente, olha, não tem mistura nenhuma. Nós vamos trabalhar aqui. Vou fazer aqui, ó. Florzinha. E vou fazer uma outra aqui. Lá do outro lado, ó. Vamos fazer aqui embaixo também. Só que aqui embaixo, acho que ela teria que ficar de ponta cabeça, ó. Então, eu faço aqui, aqui, aqui e aqui. E faço uma no direito, no certo. E aí, a gente vem aqui com o amarelo cádmio. Cabo do pincel, ó. Vem fazendo o miolinho de cada um.
Terminou aí. Você vai pegar... Eu vou pegar aqui o jacarandá. Vou fazer os tracinhos aqui, ó. São os galinhos, né? E o pincel estava sujo de branco e deu até um certo charme, né? Vou pegar um pouquinho de... Vou fazer uma gracinha aqui também. Pronto. As crianças saindo da escola fazem um horror no meio da rua, né? Prontinho, nossa pintura está pronta. Até a próxima. Muito obrigada. Um beijo no coração.